Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, mas principalmente falar do clássico Grenal 4-2, é bom ganhar Grenal, né? E tem muito bastidor pra gente conversar, não apenas do que aconteceu no estádio Beira-Rio, mas também a respeito da sequência do trabalho do Paulo Pesolano, com a vitória no clássico Grenal e um vestiário em ebulição, querendo muito agora nesse primeiro semestre e confirmar também no Campeonato Brasileiro. A gente tem algumas coisinhas para tratar nesse conteúdo aqui. Quem assistiu, né, ao vídeo de ontem já sabia, já tinha posto, né, coloquei inclusive na thumb, aqui o vestiário quer muito. E aí aqui eu quero conversar com você sobre algumas questões importantíssimas a respeito de Fabinho, a respeito de Abel Braga, não apenas do treinador Paulo Pesolano. Também a lamentável fala do técnico gremista, né, de conotação racista. Ele ainda se desculpou, mas não é bem assim, né? Sem contar também o glorioso Marlon, né, que pegou aí para aparecer, teve que pegar e falar com o presidente Alessandro Barcelos sobre a arbitragem, né? É muito mais fácil pendurar. Minha mãe e meu pai diziam o seguinte quando eu era pequeno: tu quer aparecer, tu pendura um pinico na cabeça e sobe em cima de um poste. É mais ou menos isso que o Marlon tem que fazer. Mas faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve no canal, ativa a notificação. Hoje à noite tem intervenção com essa galera aqui. Fizemos a primeira transmissão de um clássico Grenal no cinema, no Cinesystem, junto ao Luffy, nosso parceiro aqui do Intervenção, na Túlio de Rose 80, aqui no Bourbon Country, do ladinho de casa, histórico. Reunimos uma torcida mista como há muito não havia na cidade. E um ambiente de paz, um ambiente de rivalidade, é claro, mas de um ambiente de extrema harmonia. E ali todo mundo, não apenas o Intervenção, mostrou que é possível sim que as duas estejam juntas e que as duas possam assistir a um jogo e quem sabe até mesmo tirar uma onda um do lado do outro, de uma forma sadia e de uma forma, claro, né, respeitosa, beleza? Muito obrigado por todo mundo que esteve lá. Muito obrigado pelos quase 40 mil acessos que a gente teve na primeira jornada. Não é bem uma jornada, né? Foi um evento transmitido. Agora a gente vai começar a organizar a dupla, na verdade não é bem dupla, né? Porque vai todo mundo quer ir pro Beira-Rio. Mas assim, a gente vai organizar a equipe para estar no estádio Beira-Rio. E meu amigo, a hora que a gente chegar é com os dois pés na porta, beleza? Bom, mas olha só, o Inter, ele não começa bem. Quando ele toma 1-0 em cima não da produção do Grêmio, ele toma em cima de uma falha aérea, de uma bola aérea defensiva, né? E aí aqui a gente pode apontar culpados e tal, mas a grande questão é que o Inter precisa corrigir isso, mas assim, longe. Até se especulava que o Félix Torres ia entrar na partida justamente para corrigir isso. Ter um cara um pouco mais alto em vez do Gabriel Mercado ou do Vitor Gabriel. Não foi o que aconteceu. O Vitor Gabriel começa o jogo. E aí o resto, tudo basicamente como também a gente falava ao longo da, vamos dizer assim, da semana Grenal, né? Eu sei que foi uma semana curtinha por conta do jogo contra o Inter do Santa Maria, mas o Inter já estava trabalhando para encarar o Grêmio no clássico Grenal do Beira-Rio. Sabia ele, Inter, que tinha de vencer esse clássico. Primeiro, para impedir, vamos dizer, que o microfone aumentasse cada vez mais a crise, porque tinha jornalista dizendo que o Inter ia jogar por uma bola, programa dizendo que o Inter ia ser goleado, que o Inter era o grande azarão do jogo, sendo que os dois trabalhos são iguais, são semelhantes, e agora não mais, né? Porque o Inter só tem uma derrota no campeonato e o Grêmio tem duas. Então, me parece que a gente tem um ambiente de paz, a gente tem um ambiente de tranquilidade. E aí eu tô falando vestiário e torcida, tá? Primeiro de tudo. Segundo, é o seguinte: como o Pesolano consegue, no intervalo, fazer modificações, não de peças, mas aqui, ó, de cabeça. O Alan Patrick volta outro, o Ronaldo acaba um pouco mais pelo lado direito e libera o Bruno para dentro, e aí quando o Bruno vai para dentro, o Inter cresce no jogo. Quando o Bruno faz a volância e o Ronaldo fica mais de lateral direito,
o Inter cresce no jogo. Ronaldo jogando muito bem, inclusive o Pesolano falou sobre isso, né? Que se a torcida visse os treinos dele, não estariam, né, em cima, né, de cada passe errado do jogador e tudo mais. O Ronaldo, ele vem jogando bem no Campeonato Gaúcho, já falamos sobre isso. Isso não diminui a necessidade de o Inter ter que contratar um volante. Não diminui a questão de que o Rodrigo Villagra é o titular da posição. Então eu acho que esse também é um ponto a ser relevante. O Inter faz 2 goleadas de 4. Uma de 4-0 e agora 4-2, né? 4-0 diante do Monson e agora na questão envolvendo o Grêmio e o grande clássico. O que me parece isso? É Campeonato Gaúcho. A gente não pode dizer que o Inter agora, meu Deus, é a Holanda de 74, é o Brasil de 2002, né? Não, de forma nenhuma. Mas assim, o Inter não fazia gols. Um cara que não fazia gols como o Rafael Borré, por exemplo, que tem 4. Fez 2 num, fez 2 agora. Então é um cara que antes pegava aquela bola enfiada pelo Alan Patrick, por exemplo, e botava a bola na lua. Então a gente tem que celebrar as questões envolvendo a melhora do time, a melhora psicológica e a melhora técnica. Sem contar o seguinte, o Inter faz 1-0 e o Grêmio faz 1-0 e o Inter não esmorece no jogo. Isso também é uma mentalidade diferente, um ano diferente, e aí aqui eu quero destacar 2 nomes. Fabinho Soldado e o Abel, tá? De entrar na mente dos caras, de pegar os caras, de cobrar os caras, de fazer com que o Inter pense grande o tempo todo. Não tem dinheiro? Beleza, não tem dinheiro, mas porque a gente tá aqui, a gente vai pegar e vai fazer, no mínimo, ralar a bunda no chão pros caras terem que suar pra ganhar da gente aqui dentro do Beira-Rio. Seja o Grêmio, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, não interessa. E é isso que o torcedor quer. Aliás, o torcedor fez uma puta numa festa, né, cara? Sabe? Muito legal também o estádio Beira-Rio. Então, é importante essa sinergia. O Fabinho, eu trouxe esse bastidor aqui, o Fabinho disse que o Borré ia jogar de novo. Que o Inter ia fazer o Borré jogar de novo. E é o que está acontecendo. Campeonato Gaúcho, prudência, evidente. Mas antes de tudo, fazer no Campeonato Gaúcho e não fazer no Campeonato Gaúcho também são 2 questões bem importantes e relevantes para a gente pegar e avaliar. Mas Paula, eu vou chamar só de Paulinho, tá? Joga monstruosamente no meio campo. É um cara que eu já tinha trazido para vocês aqui também no jogo, que ele está em todos os ambientes, está começando a fazer uma conectividade com o Alan Patrick, e o Alan Patrick daí não precisa pensar o jogo sozinho. Aliás, o Alan Patrick no primeiro tempo sumido, no segundo tempo ganha destaque, para mim é um dos melhores da partida, tá? Então, em cima de tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente pode talvez ter uma expectativa e uma perspectiva. Precisamos de grupo, precisamos de reforços, precisamos de qualidade para o time do Pesolano. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Só que agora a torcida, talvez em cima desse clássico Grenal e do encaminhamento da vaga, né, para as outras fases, para as fases decisivas do Campeonato Gaúcho, pode focar no Campeonato Brasileiro, pode tentar fazer um gás. A gente tem muita dificuldade nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a começar agora na quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Então, velho, cabeça, organização, e a torcida vai ser importante nesse sentido. Cara, lamentável o Marlon, né? Que precisa aparecer fora do campo, né? Porque não jogou nada, absolutamente nada. Aliás, o João Bezerra montou um triplex na cabeça do cara, né? O João Bezerra, com 16 anos, levou um encontrão do cara que se diz o P das galáxias aí, né? E montou um triplex na cabeça dele no finalzinho do jogo, quando o Inter já estava metendo 4-2. Então, assim, outro desceu, né, no vestiário e falou com o presidente Alessandro Barcelos. Já começou cedo a comprar a arbitragem, ou seja, criando uma narrativa de que o Inter foi beneficiado, quando na verdade o Inter teve um empurrão no Carboneiro que deveria ter sido marcado o pênalti, porque é o mesmo empurrão do pênalti que o Internacional teve marcado contra o Ipiranga, por exemplo. Então, velho, tem muita coisa aí que o Dr. Marlon tem que baixar, principalmente a bolinha. E a fala do Luiz Castro. Olha só, muita gente está botando na rede social assim: lá em Portugal, dizer que tivemos um dia negro não é racismo. Gente, é papel da assessoria de imprensa ou papel de qualquer um que está na comissão técnica do Grêmio
ou de qualquer clube explicar para os estrangeiros o que significa determinadas expressões. Assim como o Abel, que está agora no STJD, por exemplo, por conta da fala da camisa rosa. Isso não é mimimi. Pessoas morrem, pessoas são hostilizadas, pessoas são violentadas pela opção sexual, pelo credo, pela cor, né, ou pela etnia. Então, nós, ou as pessoas que têm microfone e são expressivas no mundo, elas não podem fazer esse tipo de manifestação. Esse tipo de manifestação ele é muito maior do que um pedido de desculpas do Instagram. Ele é um pedido, é um negócio de consciência. Porque justamente a reverberação da internet, a reverberação das pessoas que falam forte e que têm força na palavra, elas corroboram para quando essas pessoas são agredidas, violentadas, menosprezadas e tudo mais. Só quem já passou por isso sabe o que a gente está falando. E às vezes a gente ainda mesmo passando tem dificuldade. E eu estou falando de credo, eu estou falando de etnia, eu estou falando também de opção sexual, tá? Isso é inaceitável. E nós, como Clube do Povo, nós temos de fazer a diferença nesse sentido. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Um forte abraço. Que coisa bem boa ganhar Clássico Grenal. A gente vai se ver no Intervenção hoje à noite, beleza? A partir das 8 horas com o Glauco, com o Bolívar, com o Alê e com o Diego Briel. Um forte abraço. Tchau.